Usando essas palavras, inserindo elas nas suas frases, o seu francês já vai parecer mais avançado. Isso é bem fácil e eu vou te mostrar como neste vídeo. Então, nós vamos ver aqui 5 frases e expressões, que vão te ajudar a conectar simplesmente as frases, entre elas. Então, são palavras simples e só de usar elas já vai dar uma cara melhor, no seu francês. Então, isso é uma forma de aperfeiçoar, de melhorar o seu francês. Se você ainda não é inscrito aqui neste canal, se inscreva agora e deixe seu like para apoiar o meu trabalho. Vamos lá. Primeira palavra, expressão é d'ailleurs. D'ailleurs. D'ailleurs significa inclusive. Olha essa frase. Você poderia falar para alguém: Vous êtes français? J'adore la France. Je vais à Paris l'année prochaine. Você conhece alguém, você fala: Ah, vous êtes français? J'adore la France. Je vais à Paris l'année prochaine. Você é francês? Eu adoro França. Eu vou para Paris ano que vem. Tá perfeito, tá muito legal, mas olha só se você falar assim: Vous êtes français? J'adore la France. D'ailleurs, je vais à Paris l'année prochaine. Inclusive, eu vou para Paris ano que vem. D'ailleurs. D'ailleurs. Olha bem aqui a pronúncia. D'ailleurs. D'ailleurs. Você está repetindo em casa, tem que repetir. Vous êtes français? J'adore la France. D'ailleurs, je vais à Paris l'année prochaine. Então, isso aqui, d'ailleurs, significa inclusive, você pode usar. Você pode usar também c'est-à-dire. C'est-à-dire. C'est-à-dire, par exemple, j'ai créé ma propre entreprise. C'est-à-dire que je travaille pour moi. Eu criei a minha própria empresa. Isso quer dizer, c'est-à-dire, que eu trabalho para mim. J'ai créé ma propre entreprise. C'est-à-dire que je travaille pour moi. E olha só, esse início de frase é ótimo para você treinar a sua pronúncia do R, Colocar na descrição deste vídeo o vídeo que eu fiz sobre como falar o R em francês para te ajudar. J'ai créé ma propre entreprise. Agora que eu reparei o exemplo que eu escrevi, gente. Não, eu tô pegando pesado também, J'ai créé ma propre entreprise, c'est-à-dire que je travaille pour moi. C'est-à-dire, a gente vai usar também bastante como pergunta quando a gente não entendeu bem ou quer mais detalhes. Por exemplo, aqui este mini-diálogo. Le voyage pour Paris est assez long. C'est-à-dire, a viagem para Paris é bastante longa. O que isso quer dizer? Quer dizer o quê, tá? Então, c'est-à-dire. Então, toda vez que alguém fala uma coisa assim que você quer que ele explique melhor, você pode falar c'est-à-dire. E o c'est-à-dire, ele pode se usar também bastante num tom meio sarcástico. Isso aqui é bem francês, Por exemplo, sei lá, por exemplo, sei lá, a minha amiga me liga para me avisar que vai se atrasar. Ela fala assim: Je vais être en retard. Eu vou estar atrasada, Vou chegar atrasada. Je vais être en retard. E aí eu vou responder: Oui. C'est-à-dire, Tipo, c'est-à-dire. A gente usa bastante assim. Eu não sei bem explicar, eu só consigo mostrar algumas coisas, Não tem tantas explicações, mas isso aqui, oui, c'est-à-dire, Sim, me fale mais, tá? Seria um pouco em português, Ou vou me atrasar. É isso. Je vais être en retard. Oui, c'est-à-dire. E você vê que a gente vai pronunciar, a pronúncia bem correta é c'est-à-dire. Mas falando rápido, a gente vai falar c'est-à-dire, c'est-à-dire. Outra palavra, outra expressão, Entre autres. Entre autres, o completo seria entre autres choses, que significa entre outras coisas. Exemplo. Tu as déjà travaillé dans un restaurant? Oui, entre autres. Tu as déjà travaillé dans un restaurant? Você já trabalhou num restaurante? Sim, entre outras coisas. Significa já fiz outras coisas e dentro delas eu já trabalhei num restaurante. Tu as déjà travaillé dans un restaurant? Oui, entre autres. Olha bem a pronúncia também, a gente emenda entre autres, entre autres, entre autres.
Outro exemplo. Je vais visiter beaucoup de musées à Paris. Le Louvre, entre autres. Nossa, eu acho que este vídeo, ele é muito bom para trabalhar o R, né? Le Louvre, entre autres. Le Louvre, entre autres. Je vais visiter beaucoup de musées à Paris. Eu vou visitar muitos museus em Paris. Le Louvre, entre autres. O Louvre, entre outros. Au moins. Au moins, bem simples também, significa pelo menos. Tu es en retard? Tu peux au moins prendre un café? Você tá atrasado? Você pode pelo menos tomar um café, né? Tu peux au moins prendre un café? Aí, au moins, ele pode vir antes do verbo, ele pode vir no final da frase, poderia ser aqui, tu peux prendre un café, au moins. Tu peux prendre un café, au moins. A gente pode colocar antes, tu peux au moins prendre un café. Não, você pode pelo menos tomar café. Tu es en retard, tu peux au moins prendre un café. Vamos supor que você foi para Paris, né? E você aproveitou bastante, mas agora tá chovendo. Você pode falar, au moins, on a profité de la ville avant la pluie. Au moins, on a profité de la ville avant la pluie. Pelo menos, a gente aproveitou a cidade antes da chuva. Au moins, on a profité de la ville avant la pluie. Última palavra, tel que significa como, né? Tal como. Olha só. Je suis allée dans des endroits incroyables, tels que le Louvre ou le musée Rodin. Je suis allée dans des endroits incroyables, tels que le Louvre ou le musée Rodin. Eu fui em lugares incríveis, como o Museu do Louvre ou o Museu Rodin, que eu recomendo demais também, que é bem legal. Musée Auguste Rodin, o escultor. Je vais te raconter l'histoire telle que je l'ai vécue. Je vais te raconter l'histoire telle que je l'ai vécue. Eu vou te contar a história assim como eu vivenciei ela, né? Tel que je l'ai vécu. Bom, é isso, né? São 5 palavras, algumas são mais fáceis de uso do que outras, mas realmente você pode inserir essas palavras na sua fala, que isso já vai dar uma cara bem legal ao seu francês. E aí depois você me conta. Inclusive, d'ailleurs, me coloque aqui nos comentários qual palavra francesa você gosta muito de usar, tá? Compartilhe comigo que eu tô bem curiosa. Gente, muito obrigada por ter chegado até aqui. Eu espero que você tenha aprendido bastante coisa. Like, inscrição, me siga no Insta também. Eu fico por aqui e a gente se vê na próxima. Salut!